Beleza? Preferências, entretanto, para informar aos advogados interessados que já se inscreveram para sustentação, eu gostaria de informar que o conselheiro Ricardo Rios retira de pauta o processo da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho, processo 092-0028, dígito 9. E o conselheiro Marcos Nóbrega, o processo da Câmara Municipal de João Alfredo, 201-001-23, dígito 8. E coloco para os senhores conselheiros se há mais alguma retirada, algum pedido de vista na pauta de hoje. Presidente. Pois não. Conselheira Tereza, primeiro bom dia a todos, cada um dos conselheiros substitutos aqui presentes, a Vossa Excelência, ao meu Ministério Público de Contas, doutor Cristiano, a todos os advogados presentes, cumprimentando, desejando que iniciemos esse ano com um trabalho profícuo aqui na Câmara, que seja um ano de muita produção deste tribunal, e desejo a todos saúde, que é fundamental neste tempo de tanta dificuldade pessoal e profissional. E cumprimentando também, agradecendo o esforço do tribunal de colocar em transmissão, a equipe de diretoria do plenário, comunicação, tecnologia, todos que fazem possível essa sessão virtual. Presidente, eu queria primeiro dizer que estou retirando de pauta um processo da minha relatoria, processo 2154803, de 1 da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Estou retirando esse processo de pauta e também queria pedir a Vossa Excelência para pedir vista do processo 21101-089, distrito 3 da Secretaria de Educação do Recife, a medida cautelar. Eu faço essas duas anotações, presidente. Qual o número do processo da Secretaria de Educação? A Secretaria de Educação é a medida cautelar de Vossa Excelência. Porque tem duas, né? Secretaria de Educação do Recife, 21089, distrito 3. Certo. Pois não. Mais algum movimento em relação aos processos em pauta? Se não há, vamos para as prioridades. Existe a prioridade do doutor Luiz Arcoverde Filho, que é o processo 2110038, dígito 3, Prefeitura Municipal de João Alfredo. Senhora Presidente, senhores conselheiros, senhores servidores, advogados aqui presentes, os que nos assistem na TVTCE, o processo apregoado é vinculado ao conselheiro Anilson Ramos. Então, não participaria dessa votação Marco Loreto, e quem está substituindo no presente momento é Carlos Pimentel, salvo engano. O conselheiro Disseu Rodolfo. Passaria, no caso, Rodolfo, não seria Marco Loreto, perfeito. Isso. Senão estaria pautado na sessão, na Câmara incorreta, mas de fato é nesta Câmara. Já apregoado o processo, é um processo de gestão fiscal relacionado à despesa total com pessoal e do exercício de 2018. O relatório de auditoria aponta que houve o desenquadramento da despesa total com pessoal no terceiro quadrimestre de 2017, quando foi atingido o percentual de 57,16%, e, levando em consideração o artigo 66 da LRF, em razão do baixo crescimento do PIB, já considerando os períodos em dobro, para reenquadramento, constatou a auditoria que no segundo quadrimestre de 2018, quando a despesa total com pessoal, quando o excesso deveria ter sido reduzido em 1/3, não foi, e apenas foi analisado este segundo quadrimestre, uma vez que o segundo período para reenquadramento já seria do exercício de 2019, que há, inclusive, um processo específico para análise da gestão
fiscal do exercício 2019, do terceiro quadrimestre, dos 3 quadrimestres em outro processo. Este é exclusivamente do de 2018 e a auditoria sugere, por esta razão, pela não redução do excesso apurado no terceiro quadrimestre de 2017 em 1/3, sugere a aplicação de multa e é este o breve relatório. Esse é o relatório. Tem o doutor Felipe Caracciolo, que solicitou, inclusive, a sustentação oral. A palavra, o eminente advogado. Seja bem-vindo, doutor Felipe. Bom dia a todos os conselheiros, bom dia ao representante do Ministério Público. Meu nome é Felipe Augusto de Vasconcelos Caracciolo, OAB 29702, pela interessada Maria Sebastiana da Conceição. Esse processo já tinha sido pautado no ano passado, acredito que já quase final do ano. O conselheiro havia retirado de pauta até para fazer a adequação dos novos entendimentos que essa corte vem tendo, no sentido de quando o PIB for negativo, relativizar essa questão da aplicação da multa, né? E aí a gente defende essa situação onde em 2018 o PIB foi negativo, peticionamos inclusive nesse sentido, né? E não irei me alongar muito, pois acredito que a decisão virá já com o entendimento que temos, que as câmaras vêm aplicando, e é só isso, é pedir para que seja julgado regular, tendo em vista que ainda haveria prazo para o reenquadramento, sem aplicação de multa à gestora. Agradeço ao doutor Felipe, passo a palavra ao conselheiro Luiz Arcoverde. Só relembrando que este caso específico, de fato, eu havia trazido na sessão de dezembro, acho que é a última sessão, a composição mudou. E a questão deste processo são precedentes deste tribunal que, relativizando a lei de responsabilidade fiscal, decidiu por não aplicar a multa neste período intermediário, deixar para aplicá-la ao final dos quadrimestres. Inclusive, há decisões do Pleno, que eu cito no voto, que está em lista. Ontem eu levei um também, que foi nesta mesma linha, né? Já acredito que dentro daquela preocupação nossa de achar que a multa é muito pesada, não seria razoável, ainda num período que não foi finalizado para reenquadramento, já aplicar uma multa no período intermediário, digamos, que teria que reduzir 1/3. E, com base nesses precedentes, com o encaminhamento que faço e que está em lista, pela irregularidade da gestão fiscal, permaneceria irregular, porque, de fato, não houve a redução de 1/3 do excesso, né, no primeiro período, mas sem aplicação de multa por conta dos precedentes deste tribunal. É como voto. Concluído o voto do conselheiro Luiz Arcoverde Filho, alguma observação dos conselheiros? Não tendo, aprovado o voto de Vossa Excelência por unanimidade. Muito obrigado, doutor Luiz Arcoverde. Vamos agora à quarta prioridade, que seria a Prefeitura Municipal de Santa Maria da Boa Vista. É o processo da conselheira Alda Magalhães. Com palavra. Bom dia a todos. Trago o processo 1928841, dígito 4. Trata-se da análise de 141 nomeações decorrentes de concurso público promovido pelo edital 1/2010, efetuadas pela Prefeitura Municipal de Santa Maria da Boa Vista no exercício 2011, para diversos cargos, sob responsabilidade dos ex-prefeitos, senhores Leandro Rodrigues Duarte e Gétro do Nascimento Gomes. A auditoria entende irregular a totalidade das nomeações, devido à ausência de comprovação da existência de cargos vagos, à inexistência de informação do resultado do concurso relativo a 2 anexos e à falta de informação do CPF dos candidatos relativo também a outros 2 anexos. Entretanto, a auditoria já pontua em favor dos defendentes os postulados da segurança jurídica e da boa-fé. É o relatório. O relatório, alguma observação? Não tendo. Doutor Fabrício solicitou a sustentação. Passa a palavra a Vossa Excelência. Seja bem-vindo à nossa segunda Câmara. Bom dia, Excelência. Na verdade,
tinha inscrito 2 advogados, seria doutor Fabrício e doutor Fábio. Eu sou o Fábio de Souza Lima, sou eu que vou falar, eu que vou fazer Isso. essa sustentação oral. À vontade. Agradeço. Obrigado, senhora presidente, senhores conselheiros, representante do Ministério Público de Contas. Como a nobre relatora pontuou, esse processo trata-se de um concurso realizado há 12 anos atrás, lá em meados de 2010. E foram basicamente 2 pontos que o relatório de auditoria apontou. Uma seria a suposta ausência de comprovação de cargos vagos, aptos a serem titularizados, e a suposta ausência de informação de CPF na divulgação do resultado da classificação final dos concursos. Em relação ao primeiro tópico, a defesa discorda do apontamento do relatório, pois constaram nos autos exatamente 7 leis municipais que dispuseram sobre a criação de cada cargo, com os respectivos quantitativos e as atribuições. Todas essas leis são anteriores à realização do concurso público e constam expressamente a quantidade de vagas. Certo? Então, foi feito um estudo à época que viabilizou a realização do concurso e o preenchimento dessas vagas. Inclusive, em 2019, foi oficiado à Prefeitura Municipal e era um governo de oposição ao ex-prefeito e foi informado, inclusive, a existência dessas vagas e a disponibilidade de muitas dessas vagas. Assim, todos os cargos preenchidos constavam de previsão expressa em lei, e ainda assim existiam vagas disponíveis. O que o relatório questiona é que, quando a prefeitura respondeu esse questionamento, ela não informou quando é que haveria disponibilidade. Só que a prefeitura informou de acordo com a planilha disponibilizada pelo próprio auditor, na época que ele oficiou, ele encaminhou uma planilha e disse, olha, eu quero que seja respondido de acordo com essa planilha. A resposta foi feita, só que não constou nessa planilha quando seria que esses cargos teriam sido preenchidos ou não. Mas informou expressamente a quantidade de vagas, os cargos vagos e as leis que criaram esses cargos. Então, a gente entende que não haveria irregularidade ou que, eventualmente, poderia ser realizado novas diligências nesse sentido para esclarecer isso. Sobre a ausência de CPF na classificação final, a defesa esclarece que foi contratada uma empresa terceirizada na época para a organização e aplicação de provas, bem como a divulgação do resultado. A gente sabe que em 2010, o cenário de fiscalização, o cenário de orientação, o cenário dos municípios era bem mais caótico em relação ao que é hoje. Então, não existia essa orientação. De fato, eu até concordo que foi um equívoco não constar o CPF dos inscritos e dos aprovados na hora da divulgação do resultado, porém, isso não trouxe nenhum prejuízo, não houve nenhuma judicialização de eventual homônimo, não houve nenhuma representação perante o Tribunal de Contas. Esses servidores, acho que 80%, 90%, até segundo a informação prestada pelo município em 2019, continuam na ativa, continuam sendo servidores efetivos e continuam trabalhando. Todos eles hoje são munidos de pasta funcional, com respectivos documentos pessoais. Então, acho que isso também não trouxe nenhum prejuízo a qualquer pessoa, nem mesmo ao município, nem ao órgão jurisdicionado. Diante disso, é que a gente solicita o acolhimento da defesa para o afastamento de qualquer penalidade, ou, eventualmente, subsidiariamente, que sejam acolhidos os pedidos para a realização de novas diligências perante a Prefeitura para esclarecimento desses fatos. É como eu peço. Obrigado. Bom dia. Agradeço ao doutor Fábio e retoma a palavra a conselheira Alda Magalhães para concluir. Presidente. Com a palavra o Ministério Público, doutor Cristiano Pimentel. Não, só brevemente, cumprimentando Vossa Excelência, lamentando, não é, que por questões de saúde essa primeira sessão tenha que ser também virtual, cumprimentando o conselheiro Carlos Neves, que, devido a essas sessões virtuais, creio que não vejo pessoalmente há quase 2 anos já, não é?
não é, por causa dessas circunstâncias, cumprimentando os demais conselheiros e a relatora. Eu queria registrar 2 pontos. Primeiro, não sei se a relatoria ia colocar, mas eu acho importante, até por uma questão de justiça, que esse processo, essa análise do concurso, ela levou mais de 10 anos, mas não foi por responsabilidade da relatora. Eu verifiquei que esse processo foi autuado muito recentemente, em 2019. Então, só para fazer esse registro, e, em consequência, outro registro também, de que está havendo, não é, uma falha da auditoria nessas fiscalizações de concurso. Porque só na sessão de hoje nós temos outros casos também de concursos realizados há mais de 10 anos que não foram analisados no devido tempo pelo tribunal. Então, está havendo aí um lapso, um gap, uma falha em algum lugar desse procedimento, de que uma prefeitura faz um concurso, chama os candidatos, aplica a prova, dá posse, e o tribunal não fica sabendo, está havendo aí alguma falha. Mesmo que a prefeitura não mande um ofício para o tribunal, um concurso é uma coisa notória e o tribunal deveria ter analisado ao tempo devido, não autuar o processo 10 anos depois, como aconteceu nesse caso concreto. Geralmente, o tribunal não é só fica sabendo quando algum dos servidores do concurso vai se aposentar. E ele diz, não, vai se aposentar, então vamos instaurar o processo do concurso. Então, só para fazer esse alerta, não é, de que está havendo aí alguma falha nesse procedimento, porque um concurso é uma coisa notória, e a nossa auditoria já tem uma expertise em atuar de ofício. Quantas vezes aí não sai uma publicação no Diário Oficial e a nossa auditoria de ofício não atua, não é? Então, acho que, em relação ao concurso, deveria haver esse cuidado também para não haver esse tipo de situação. Até porque não estamos tratando daquelas situações da década de 90, não é, que haviam no tribunal, não é, que os conselheiros substitutos lembram bem, não é, e a conselheira Tereza Dueri também, não é? Nós estamos falando de uma coisa que ocorreu em 2010, em plena era da internet, em plena era da comunicação. Então, só para alertar essa falha, porque há outros processos na pauta de hoje na mesma situação. Agradecendo realmente ao doutor Cristiano Pimentel, passo a palavra à conselheira Alda Magalhães para proferir seu voto. Senhores, o voto foi disponibilizado em lista, mas em respeito aos advogados presentes, eu vou ler, não é longo não, curto. As irregularidades identificadas pela autoria a envolverem a divulgação do resultado final para alguns dos cargos ofertados e a ausência de indicação do CPF de alguns dos candidatos nomeados não possuem, de certo, maior gravame no contexto geral. Muito embora a ausência de dados de identificação dos candidatos e o desconhecimento do resultado final impliquem, no mínimo, incúria da administração no ato admissional, não resultaram, em caso, em maiores prejuízos ao certame, à administração pública ou aos demais candidatos, inexistindo evidência de preterição da ordem classificatória. Como realçado pela defesa do ex-prefeito Leandro Rodrigues, não há notícia de insurgência de candidato porventura prejudicado por tais admissões. De outro canto, sobre a ausência de comprovação da existência de cargos vagos, menciona a autoria juntadas às leis municipais a criarem, entre os cargos, vem assim o quadro feito pela Prefeitura a ilustrar sua suposta existência. Por certo, a mera previsão normativa da criação de cargos por si só não comprova a existência da vaga quando da nomeação do servidor, já que tais cargos poderiam já estar preenchidos. De igual tom, tabela elaborada sem referência de datas não se presta a tal fim, como acertadamente pontua a equipe técnica. Tratam-se, porém, de nomeações efetuadas há mais de 10 anos. Como se viu, o presente processo versa sobre análise de admissões decorrentes de certame público, efetuadas em 2011, apenas tendo sido formalizado nesta Corte em 25 de setembro de 2019. Sequer examinado à época própria o edital do concurso. Necessário, pois, serem ponderados os postulados constitucionais da boa-fé, da segurança jurídica, da presunção da legitimidade do ato administrativo e da razoabilidade. Não se ouvida entre mentes que o decorrer do tempo favorece a perpetuação de ilegalidades. Por certo,
em homenagem à proclamada segurança jurídica, estados de flagrante inconstitucionalidade se consolidam com os anos. É de se rechaçar fortemente quando isso se dá em prejuízo a terceiros e ainda quando comprovado haver o beneficiário do ato írrito, de modo consciente e deliberado, contribuído para a sua consecução. Este, porém, não é o caso dos autos. Aqui, não se verifica qualquer indício de má-fé por parte dos servidores que, nomeados no exercício 2011, não contribuíram para a situação que ora se vislumbra, a saber, a apreciação da legalidade das admissões decorridos mais de 10 anos da data da nomeação. E não existe qualquer notícia ou indício que infirme o aludido. Acerca do lapso temporal, trago a Lei Estadual 11.781/2000 a regular o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual, Pernambuco, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo de controle externo, a qual prevê, ipsiliteris, artigo 54, o direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários e danosos para o Estado, decai em 10 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé e observada a legislação civil brasileira quanto à prescrição de dívida para o erário. Fecho aspas. Quando do exame de casos semelhantes, em que analisadas as admissões decorridos mais de 10 anos de sua efetivação, posicionou-se esta Corte no sentido da legalidade das nomeações nos processos de números 150.0876, dígito 9, 185.1643, dígito 9, 195.1543, dígito 1, dentre outros, fundadas as deliberações na ausência de má-fé dos servidores nomeados no lapso temporal e nos postulados da boa-fé, da segurança jurídica e da razoabilidade. Assim, em que pese todo o constatado, ponderando o lapso temporal de quase 10 anos entre a data das nomeações e a presente análise, bem assim pautada na jurisprudência desta Casa e nos postulados suprarreferenciados, penso de maior justeza e razoabilidade ter por legais as admissões em comento. É nesse sentido o meu voto. Alguma observação sobre o voto da conselheira Alda Magalhães? Não tendo. Aprovado o voto de Vossa Excelência por unanimidade, doutora Alda. Passamos agora para a quinta preferência, é do conselheiro Luiz Arcoverde Filho, é a denúncia da Prefeitura Municipal de Afrânio. É o processo 2050-356, dígito 8, é uma denúncia protocolada por 4 vereadores do município de Afrânio, no exercício de 2019, logo no início de 2019, contra o prefeito Rafael Antônio Cavalcante, e versa sobre irregularidades na locação de veículos. Eu fiz um registro no voto de que a auditoria não se cingiu ao ponto denunciado, que era um ponto específico sobre a utilização de veículos que teriam sido utilizados na campanha, e levantando alguns questionamentos sobre a real execução dos serviços de alguns carros locados. Foram 6 itens apontados como procedentes, mas, na verdade, eu registro no voto que, em relação ao ponto denunciado, teria sido só um ponto. Inclusive, dessas 6 irregularidades apontadas, que eu vou aqui, resumidamente, dizer quais foram, seria inexistência de controle de utilização e manutenção de veículos, utilização indevida de adesão à ata de registro de preço, com o objetivo de não licitar, resultando em contratação antieconômica, veículo contratado sem a devida adequação ao contrato, controle deficiente de combustível, indícios de direcionamento de objeto licitado e superestimativa de preço em termos de referência. Tanto é verdade que, desses 6 pontos, a auditoria responsabilizou o prefeito apenas em relação a 2, que é, basicamente, em relação a controles deficientes de combustível e da utilização de veículos. Então, eu defendi na proposta, já adiantando, que irei cingir-me, nesse caso aqui, a julgar a denúncia procedente ou improcedente, ou procedente parcial que seja, em relação a esses pontos relativos ao prefeito. Os demais pontos, por uma questão de celeridade processual, até porque entendi também que não há gravidade nos pontos que foram levantados pela auditoria, de acordo com a análise, poderia até formalizar uma auditoria especial, mas não vejo prejuízo nesse próprio processo de denúncia fazer os encaminhamentos, que, no caso, foram as determinações. Em relação ao prefeito, especificamente, que é quem o advogado aqui pediu a sustentação oral, os pontos que foram indicados como irregulares são a ausência de controle tanto de combustíveis como da utilização dos veículos. É o relatório, senhor presidente. Esse é o relatório. Só uma observação, esse processo, creio, é em substituição do meu gabinete, né?
conselheiro. Exato, eu esqueci, eu sempre anuncio, né? Só pra- Mas desta feita eu Obrigado. Vossa Excelência. A sustentação oral, agora não sei se o doutor Fábio ou se o doutor Fabrício é quem Seria se habilitará. doutor Fábio, Excelência. Não, eu conversei com o meu cliente e a gente vai dispensar a sustentação oral até diante da manifestação do relator. Eu dispenso a sustentação, Excelência. Muito obrigada, doutor Fábio. Então, com a palavra, o conselheiro Luiz Arverde Filho. Como está no voto que foi colocado em lista, o julgamento é pela procedência parcial da denúncia, e o registro, inclusive, que seria até o caso de possível aplicação de multa pela ausência de controles, mas a mesma matéria foi objeto de análise na prestação de contas de 2018, que seria exatamente a ausência de controle de combustível. Então, não poderíamos aqui, sob pena de caracterizar o bis in idem, novamente penalizar, e registro, inclusive, que na prestação de contas não houve a penalização, mas a matéria, de fato, foi tratada, e por essa razão é que eu entendo que a multa não deve ser aplicada. Em relação aos demais pontos, são todos passíveis de determinação, e eu faço essas determinações no encaminhamento do voto. Como voto, senhor. Alguma observação? Não tendo. Aprovado o voto de Vossa Excelência por unanimidade. A próxima seria a Prefeitura Municipal de Abreu e Lima, certo? Da nossa relatoria, mas, doutor, passo, então, a presidência ao doutor Carlos Neves para poder relatar. É o processo 21.101.065, dígito 7, que é um processo de medida cautelar que foi uma demanda interna da Gerência Regional Metropolitana Norte, em relação a um relatório de auditoria, onde há uma contratação firmada pelo município de Abreu e Lima com o escritório de advocacia Monteiro e Monteiro, advogados associados, com o objetivo de representar judicialmente os interesses municipais perante a União Federal, objeto de prestação de serviços advocativos visando a recuperação de crédito do Fundef. Instalado, eu fui ouvir o parecer do Ministério Público, que veio através do eminente procurador doutor Gilmar Severino de Lima, que ofertou, colocando claramente que não via nessa questão, acha que deve ser analisado, entretanto, não via nenhum perigo em mora, nenhum motivo para que fosse instalada uma medida cautelar. Assim, nós ouvimos ainda o nosso controle interno e recebemos mais material em relação a essa questão da advocacia Monteiro e Advogados. Esse é o relatório. Conselheira, desculpe, mas creio que Vossa Excelência pode ficar na presidência, porque no caso da Câmara não há a necessidade de afastamento. Posso estar equivocado, mas Isso. Vossa Excelência pode continuar na presidência, tendo em vista que não há questão do empate, como na presidência do Pleno. Exatamente. Conduzir. Tranquilo. Eu não estou dizendo a você que está difícil sair da presidência, é um negócio difícil, eu às vezes invento para sair. Desde ontem que está negócio na presidência. Alguma observação sobre o relatório? Eu não sei se o doutor Leonardo, que solicitou, vai precisar de fazer suas colocações, porque, na verdade, já tivemos o encaminhamento sobre a questão da ausência de motivos para instalação de uma medida cautelar. Senhor presidente, nós dispensamos qualquer pronunciamento. Estamos aqui apenas para acompanhar a sessão e, eventualmente, se precisar fazer algum esclarecimento. Agradeço a atenção. Obrigado. Obrigado, doutor Leonardo. Então, eu passo para o voto. Presidente. Pois não. Não, só queria fazer um registro que
como é notório, não é? Houve um parecer do Ministério Público de Contas nos autos do doutor Gilmar Severino de Lima, mas tanto eu, não é, procurador Cristiano, quanto a procuradora Germana Laureano, divergimos muitas vezes desse entendimento do procurador Gilmar Severino de Lima. Mas eu não vou entrar em maiores discussões nesse caso concreto, porque eu acho que tanto da decisão monocrática quanto do relatório de Vossa Excelência fica encaminhado claramente o entendimento à Prefeitura de Abreu e Lima de que esses pagamentos só poderiam ser feitos após o trânsito em julgado, tanto do processo de conhecimento quanto da execução. E foi isso que a equipe de auditoria queria com essa cautelar, não é? E aí, doutor Gilmar, não é, com sua avaliação jurídica, disse que não seria o caso, mas eu só fico com a pergunta: se nós tivermos casos em que aconteceu exatamente isso em várias prefeituras do Estado, como não seria o caso, não é? Porque a equipe de auditoria, não foi o MPCO que pediu essa cautelar, pediu porque isso aconteceu várias vezes por todo o Estado de Pernambuco, às vezes até com uma tutela de urgência precária, ser pago de 15% a 20% dos honorários por esses precatórios do Fundef. Mas eu acho que a situação da Prefeitura de Abreu e Lima ela já está bem consolidada, e o advogado aqui presente também está testemunhando isso. Vamos ter a ata dessa sessão do entendimento das razões de decidir do voto da relatora, que apenas após o trânsito em julgado, inclusive do chamado, não é, processo de execução ou fase de execução, que em se tratando de precatório é quase um novo processo de conhecimento, apenas após o trânsito em julgado de todas essas fases, há que se cogitar o pagamento de algum honorário. E até lá esperamos, não é, já ter o relatório quando poderá ser possível fazer novos encaminhamentos. Então, não vou nem entrar em divergência com o parecer do doutor Gilmar, porque, neste caso concreto, acho que a situação está bem encaminhada e até mesmo a prefeitura bem alertada de que há uma auditoria especial que vai apurar isso e que vamos confiar aí na boa-fé do gestor de não fazer esses pagamentos enquanto o tribunal não tiver esse pronunciamento de mérito. Com o parecer oral do doutor Cristiano Pimentel, pede a palavra o doutor Leonardo Oliveira. Com a palavra, doutor Leonardo. Obrigado, presidente. Acerca da manifestação do doutor procurador, nós temos a dizer que concordamos em todos os termos com a manifestação do MPCO, sobretudo pelo fato de ser necessário informar e ratificar que é cláusula, inclusive, contratual a obediência da súmula 18 desta egrégia corte, no sentido de que pagamento de honorários só se pode haver com o respectivo trânsito de julgado. Lembrando que, nesse tipo de situação, nós temos 8 instâncias a percorrer, sendo 4 delas ordinárias e 4 delas executórias, de cumprimento de sentença. Então, inclusive, se desconhece qualquer espécie de pagamento com relação a esse tipo de prestação de serviço de Fundeb que seja feito de modo diverso. Então, nós estamos plenamente de acordo com a manifestação, inclusive, do Ministério Público de Contas. É assim que consta, inclusive, dispositivo contratual nesse sentido. Muito obrigado. Então, concluindo o nosso voto, na verdade, trazendo para homologar a nossa decisão monocrática, quem deferiu a medida cautelar pleiteada. Entretanto, a análise das peças processuais novas e tudo vai ser analisado no bojo do processo de auditoria especial, formalizado sob o número 221.0017, dígito 3, em razão das relevantes questões trazidas aos autos. É assim que voto. Alguma observação? Não tendo, aprovado.
E agora seguiremos a nossa pauta de forma a chamar o doutor Ricardo Rios para relatar os processos que ainda se encontram na sua relatoria. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Inicio pelo processo 140, 37, 33, dígito 6, da Companhia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife, CTTU, uma prestação de contas de 2013, tendo como substituto o conselheiro Seu Rodolfo. A interessada é a senhora Tassiana Maria Ferreira, diretora-presidente, entre outros, e advogadas, a senhora Judite Jane Franca Barros. Como mencionei, trata-se da prestação de contas da CTTU, exercício de 2013, e além da senhora Tassiana Maria Ferreira, consta também como responsáveis Cleiton Fonseca dos Santos, Agostinho Jorge Maia de Souza, Roberto Mbiraçu Lira e Sandra de Araújo Barbosa. A auditoria fez alguns apontamentos e encaminhou os autos ao Ministério Público de Contas, onde foi exarado o parecer 786/2021 da lavra do procurador Dr. Ricardo Alexandre, que opinou pelo julgamento regular com ressalvas. Presidente, nesse sentido, eu expus o voto em lista, estou acolhendo o parecer para acolhê-lo na íntegra e julgar regular com ressalvas a prestação de contas da Companhia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife, CTTU, relativa ao exercício financeiro de 2013, dando em consequência a quitação aos responsáveis, senhora Tassiana Maria Ferreira, senhor Cleiton Fonseca dos Santos, senhor Agostinho Jorge Maia de Souza e senhor Roberto Embiraçu Lira e a senhora Sandra de Araújo Barbosa. Esse é o voto, presidente, que eu fiz com lista. O processo é vinculado ao doutor Carlos Pimentel, que aqui representa o doutor Disseu. Então, colho o voto do doutor Carlos Neves, que acompanha o relator, assim como eu. Então, por unanimidade, o voto de Vossa Excelência. E dá processo na pauta, não é, doutor Ricardo? Tem mais dois, sigo com o processo 2150-558, dígito 5, da Prefeitura Municipal de Xangrande. É um concurso de 2020, é uma relatoria originária, tendo como interessado o senhor Diogo Alexandre Gomes Neto e o advogado, o doutor Leonardo Azevedo Saraiva, OAB 24034. Trataram-se de 106 nomeações realizadas pela Prefeitura de Xangrande em virtude de concurso público regido pelo edital 1/2019. Este tribunal apreciou o referido edital, não detectando falhas. O relatório de auditoria, elaborado pela Gerência de Admissão Pessoal, analisou a documentação enviada, o histórico das deliberações deste tribunal em relação ao município, o edital do concurso, o ato de homologação, a existência de cargos vagos, a obediência à classificatória, a prova de publicidade do concurso, os limites exigidos pela LRF em relação ao DTP-RCL, que se encontrava nos seguintes patamares: 49,28% no primeiro quadrimestre e 49,07% no segundo quadrimestre. A conclusão do relatório foi pela ilegalidade. Porém, com a exposição da defesa, eu entendi que deveria ser revisto essa conclusão, pois cuida-se de concurso considerado legal por este tribunal, contando os autos de 106 nomeações para diversos cargos, conforme descrito no relatório desta proposta de voto. A defesa refutou praticamente todos os apontamentos trazidos no relatório de auditoria, que poderia ensejar a ilegalidade das nomeações e consequente afastamento dos concursados nomeados. No meu sentir, seria uma deliberação extremamente rigorosa por parte deste tribunal. Não enxerguei nos autos nenhuma notícia de denúncia, recursos administrativos ou judiciais e contestações. Se aconteceram falhas, foram formais nos atos sob questão.
que seria desproporcional o afastamento dos servidores mediante a declaração de ilegalidade. Portanto, presidente, a minha proposta de voto é pela legalidade das nomeações listadas nos anexos 1 a 12 do relatório de auditoria, concedendo, via de consequência, os respectivos registros. Concluído o voto do doutor Ricardo, colho o voto dos conselheiros. Alguma observação? Não tendo. Aprovado o voto de Vossa Excelência. E para encerrar a minha participação, processo 211-01040-6, Câmara Municipal de Terra Nova, processo de gestão fiscal 2020, interessado o senhor Antônio Carlos dos Santos. Trata-se de um processo para apurar o índice de transparência. Foi verificado que a Câmara ela apresentou índice moderado nos exercícios 2017, 18 e 20, e que a Câmara procedeu ajustes para corrigir esse índice. Então, presidente, o voto também se encontra em lista pela regularidade com ressalvas do presente processo. Concluído o voto, o voto de Vossa Excelência é aprovado por unanimidade. Obrigado, presidente. Não tem mais processo. Agradeço. Agradecemos ao doutor Ricardo Rios e passamos agora a palavra à conselheira Alda Magalhães. Senhores, estou trazendo nesta sessão 4 processos de atos do pessoal. Todos os 4 são relativos a contratações temporárias, em que se identificou, dentre outras máculas, a contratação estando acima do limite prudencial e muitas vezes do limite total, e não comprovação da situação fática que teria ensejado a necessidade temporária de excepcionar interesse público. Imputei multa de acordo com, levando em consideração o quantitativo de contratações e também os outros achados de auditoria em cada processo. Dito isso, eu trago o processo 205.1685-0, tratam-se de 278 contratações realizadas pela Prefeitura Municipal de Oricuri no exercício 2018, e tendo em vista a nomeação, a contratação acima do limite prudencial e também a não comprovação da situação fática, eu sou pela ilegalidade, imputando multa de 10% ao prefeito e às 2 secretárias corresponsabilizadas. Senhores conselheiros, alguma observação? Não tendo. Aprovado. Em seguida, trago o processo 1928655, dígito 7. Trata-se agora de 403 contratações temporárias, estando entre desenquadrados, com relação ao limite da despesa total com o pessoal, e também não comprovada a necessidade temporária de excepcionar interesse público. Desta feita, a multa imputada foi ao prefeito de 15%. Uma observação? Não tendo. Aprovado. Voto de Vossa Excelência. Em seguida, processo relativo a contratações temporárias realizada pela Prefeitura de Araçoiaba, no exercício 2019, também acima do limite legal e não comprovada a excepcionalidade, a temporariedade e a excepcionalidade da contratação. Sou pela ilegalidade e a multa aqui de 15% ao prefeito. De acordo. Doutor Carlos Neves, quer a palavra? Não. Não, de acordo, presidente. Pois não. Então, de acordo, unanimidade, voto de Vossa Excelência. E o último relativo a atos de pessoal é o de número 1924602-0. Aqui foram 1.866 contratações temporárias, estando acima do limite total para gasto com pessoal e também não comprovada a necessidade temporária de excepcionar interesse público. Desta feita, a multa que imputei foi de 20% ao prefeito e 10% aos demais responsabilizados. Aprovada por unanimidade, Vossa Excelência. Por último, trago o processo de número 201.00400, dígito 8,
Trata-se das contas de governo do senhor Cristiano Lira Martins, prefeito de Quipapá, relativas ao exercício 2019, em que foram elencadas diversas irregularidades, dentre as quais eu destacaria a extrapolação do limite legal da despesa total com pessoal, não ter atingido o mínimo exigido constitucionalmente para a educação e também o recolhimento apenas parcial à Previdência, ao RGPS, cerca de 800 mil. E o voto que disponibilizei em lista é pela rejeição. Esse processo, desculpe, presidente, esse processo eu acho que é vinculado ao conselheiro Diceu Rodolfo, não é isso? Portanto, eu não fui o meu voto. Eu escrevi aqui GC02, queria que a taquigrafia me... Ranilson, né? E Ranilson passa para Diceu e eu estou substituindo, eu não voto nesse processo. Eu acompanho a relatora, presidente. Também acompanho a relatora, aprovado o voto de Vossa Excelência. Doutora Alda, não tem um processo de Orocó? Isso. Tirei, era para ter dito no início. Desculpe a falha. Eu vou retirar de pauta. Precisei fazer uma análise. Ok, muito obrigado, doutora Alda, pela sua participação. Eu que agradeço. Até mais. E passando para o doutor Luiz Arcoverde Filho, cumprimentar sua relatoria no dia de hoje. Prossigo relatando o processo 2051-4931, trata de uma admissão para o cargo de professor realizado pela Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata em 1998, na gestão do senhor Héctor Labanca. Acho que é mais um processo daqueles que o procurador Cristiano Pimentel fez comentários. Neste caso específico, só identificou-se na aposentadoria. O processo de aposentadoria passou a tramitar aqui em tribunal, foi quando se identificou que a admissão não havia sido analisada, só então foi formalizado o processo para agora nós julgarmos, depois de tantos anos, pela legalidade, né? Não tem outro caminho, até talvez nessas situações não fosse nem interessante formalizar um processo para analisar uma admissão de mais de 20 anos. Né? Não tem como julgar diferente, a não ser pela legalidade, inclusive os servidores já estando aposentados. Então, é o encaminhamento que faça pela legalidade da admissão. Aprovado, voto, Vossa Excelência. Seguinte, o 2150-748, dígito 0, também a admissão de pessoas concursadas, são 5 cargos efetivos, Prefeitura de Petrolina, 2020, e o encaminhamento é pela legalidade das admissões. Aprovado o voto de Vossa Excelência. Mais um de admissões para cargo efetivo, 2051-448, dígito 7, são 14 admissões para cargos efetivos da Câmara Municipal de Serra Talhada no exercício de 2019, e neste processo eu também encaminho a proposta, que são propostas, né, pela legalidade, fazendo uma recomendação, porque há uma polêmica em relação às vagas para deficiente, e eu entendi que deve haver uma recomendação para que as próximas vagas sejam destinadas aos deficientes, aos portadores de PCD. Sem nenhuma observação, aprovado, voto de Vossa Excelência. Seguinte, o 2056-123, dígito 4, são contratações temporárias, são apenas 6 contratações temporárias, 5 para agente de comunidade de saúde, 1 para agente epidemiológico, e no caso são excepcionais, porque se trata de surto pandêmico, né, comprovadamente, então encaminhamento também pela legalidade das contratações. Aprovado, voto de Vossa Excelência. Senhora presidente, desculpe, conselheiro Luiz Arcoverde, é porque eu estou seguindo a ordem aqui da pauta, me permita, o da Prefeitura de Verdejante já foi julgado? Não. Ainda não, né? Não, ainda não. Certo. Vai ser o último. O seguinte é o 2057-837, dígito 4, são 65 contratações temporárias, Prefeitura de Vertentes, exercício de 2020, na gestão do senhor Romero Leal Ferreira. Foram contratações temporárias por apenas 2 meses. Por essa razão é que também os julgo legais, embora não tenha havido seleção pública, mas foi registrado que houve o concurso, seria pelo tempo suficiente para admitir os concursados. Mas, neste caso, eu sugiro a aplicação de uma multa pelo não encaminhamento da documentação. Existe uma resolução que já está em vigor há bastante tempo e que o tribunal pede que sejam encaminhados, né, a cada quadrimestre, as contratações, e não for o tribunal agora está formalizando com base em informações do sistema Sagres. Identifica que há contratação e aí formaliza o processo, e foi este o caso. E eu entendo até por uma questão pedagógica, até porque outros estão sendo penalizados quando encaminham, né, que os que não encaminham
e seja aplicada uma multa que é no percentual de 5%, com base no artigo 73.1 da Lei Orgânica, pelo não encaminhamento da documentação ao senhor Romero Leal Ferreira. Alguma observação? Não tendo aprovado, voto excelência. Agora é que será o último, doutor Carlos Pimentel, verdejante. Eu deixei por último, porque é o mais complexo. Né? É o processo 2055-404-7. Tratam de 180 contratações temporárias realizadas pela Prefeitura Municipal de Verdejante no primeiro quadrimestre de 2020. Trata-se, portanto, do 4º ano da gestão de Haroldo Silva Tavares, prefeito do município. Aqui foram responsabilizados pela auditoria não só o prefeito, mas também a secretária de Saúde, senhor Bruno Arruda Ferreira, e a secretária de Educação, senhora Maria de Fátima Lima Matias e Silva, porque houve contratações no âmbito do Fundo Municipal de Saúde e do Fundo Municipal de Educação. Ao encaminhamento que faço, o voto está em lista, a proposta está em lista, que diante da ausência de fundamentação fática, ausência de seleção pública simplificada e descumprimento da LRF, sejam julgadas ilegais as contratações com aplicação de multa no percentual de 14% aos 3 responsabilizados, que é o prefeito e os 2 secretários. Eu acrescento aqui mais uma multa também pelo não envio de documentação, no percentual de 5%. O tribunal formalizou o processo com base em informações do Sagres, e no caso ao senhor prefeito, pelo não encaminhamento da documentação. E aqui mais uma multa, esta que seria mais pesada, no percentual de 30% por descumprimento de determinação do tribunal. Estou caracterizado em processo anterior, já no gestão do prefeito, senhor Haroldo Tavares, uma decisão do tribunal julgando ilegais contratações temporárias e fazendo a determinação de que deveria fazer levantamento da necessidade do concurso público. E, ao final do 4º ano da gestão, ainda nos deparamos com contratações temporárias sem que concurso público fosse realizado, sem seleção pública. Então, esta multa é pesada por conta do dispositivo legal no qual eu estou enquadrando, que é o 73.12 da Lei Orgânica, que o percentual mínimo é 30%. Por essa razão, é que a multa ao seu prefeito fica correspondendo ao percentual de 49%, e, na verdade, são 3 multas, uma de 14%, uma de 30% e uma de 5%. E registra ainda que não houve defesa neste processo, né? Não houve a notificação, e o seu prefeito não se defendeu e nem fez sustentação oral. É um encaminhamento que faço. Doutor Carlos Pimentel. Não, eu concordo, presidente. Eu ia fazer uma observação justamente em relação a esse valor da multa, que no primeiro momento parece realmente muito acima dos valores normais que estamos acostumados aqui a aplicar, mas com as explicações do conselheiro Luiz Arcoverde, eu concordo integralmente. Conselheiro Carlos Neves. Também acompanho o relator, presidente. Então, aprovado. Voto de Vossa Excelência. Eu agradeço e comunico que não tenho mais processo relatado. Agradecendo ao doutor Luiz Arcoverde Filho, passo a palavra agora ao conselheiro Marcos Nóbrega. Senhor presidente, senhor procurador, senhores conselheiros, meu cordial bom dia. Eu tenho o processo de número 2110-1093, dígito 5, uma medida cautelar para referendo dessa Câmara, que respeita a Câmara Municipal de Aliança, não é? Foi uma solicitação efetuada em relação a pagamento de gratificações na referida Câmara, e, na ocasião, eu não concedi a cautelar porque houve uma documentação enviada ao meu gabinete dando conta de que as gratificações teriam sido suspensas, o que perdeu o objeto. De tal sorte, senhor presidente, com base no artigo 8º da Resolução 1617, proponho que essa Câmara referende o indeferimento da cautelar, no caso, porque houve perda do objeto. Aprovado o voto de Vossa Excelência. Muito bem. O processo subsequente, o de número 19.111.2, dígito 0, prestação de contas de governo da Prefeitura Municipal de Cachoeirinha, exercício 2018. Esse processo, senhor presidente, também encontra-se em lista e foi apreciado pela equipe técnica desse tribunal, que propugna pela aprovação por ressalva das contas, por conta de que há um enquadramento nos indicadores legais e constitucionais. É o voto. A observação está aprovada, o voto de Vossa Excelência. Eu comunico a Vossa Excelência que, além daquele processo da Câmara de João Alfredo, eu também retirarei de pauta o processo 192.86.28, dígito 4,
atos de pessoal da Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco, e desta feita, portanto, comunicando que não tem mais processo, senhor presidente. Agradecendo ao nosso auditor-geral, doutor Marcos Nóbrega, passo a palavra ao doutor Carlos Neves para relatar. Senhor presidente, caros conselheiros, presidente do Ministério Público de Contas, advogado. Então, alguns processos em pauta, são 3 processos, um foi retirado de pauta, são mais 3 processos. Eu vou iniciar pela cautelar. É uma medida cautelar protocolada pela uma empresa, Algar Telecom, em face da Empresa Municipal de Informática do Recife, processo 21.10.77/7. Requerido uma tutela de urgência para suspensão de formação de registro de preço por essa empresa, em face da Imprel, mas encaminhei para a nota técnica da área especializada deste tribunal, no caso da GAT, Legisladoria e Tecnologia de Informação, que opinou pela não concessão, principalmente pela questão de que poderia haver um período de mora reverso, tendo visto que poderia prejudicar a execução contratual de algo necessário, importante, que é o objeto da licitação, especificamente do contrato, que é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de comunicação de dados de acesso à internet de forma contínua. É uma empresa de tecnologia, é vital para essa empresa este contrato, e em razão disso foi, pela própria auditoria desta casa, dito parecer pela não concessão. Eu neguei, indeferi, cautelar, baseado nesse parecer, e submeto a Vossas Excelências para referendo, considerando os termos da representação, o parecer da GAT, considerando que não há indício de dano ao erário, haja vista a vantajosidade da proposta vencedora, considerando que, diante da impossibilidade de prorrogação do contrato emergencial e da iminência do início da execução dos serviços, verifica-se a presença do perigo de mora reverso, considerando a ausência de requisitos necessários à concessão, baseado na resolução deste tribunal, considerando a necessidade de apuração da existência de possíveis irregularidades na condução do certame, notadamente quanto à resposta extemporânea a questionamentos formulados no bojo do processo, eu pugno aqui a Vossa Excelência pela homologação da decisão para determinar também a nossa coordenadoria de controle externo, que apure os índices de irregularidade na condução do procedimento já instaurada, na autoria especial, já instaurada por força da decisão monocrática. Ou seja, na decisão monocrática, eu já pugnei pela abertura da autoria especial, que já tem número, já está em andamento. Então, nesse sentido, senhor presidente. Doutor Carlos Pimentel, e acompanhamos o relator, aprovado por unanimidade da Vossa Excelência. O segundo processo, senhor presidente, é um processo em barra declaração, Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata, processo 21.100.095/4, ED, interessado Inácio Manuel do Nascimento. Há uma validação posto por Inácio para suprimir a omissão de contradição existente num acordo referido no relatório de gestão fiscal, referente ao exercício de 2017, onde foi verificado que os gastos na ordem de 85%, veio 63%, 83,39% e 84,13% em cada um dos respectivos quadrimestres. A decisão recorrida julgou o primeiro quadrimestre da referida gestão fiscal regular, com ressalva sem imposição nenhuma, uma vez que aquele período coincidia com o início da gestão. Mas, em face da ausência de medidas voltadas ao saneamento, o segundo e terceiro quadrimestre levou à condenação do seu prefeito a uma multa de 30% dos seus subsídios anuais, conforme a legislação vigente. O voto, senhor presidente, vai pelo parcial provimento, justamente com base no pertinente à interpretação, uma nova interpretação dada, de que a infração administrativa de medidas para reduzir o excesso de gasto com o pessoal ficaria limitada ao segundo quadrimestre. Então, faço uma revisão aqui nesse ponto, justamente para julgar pela irregularidade da gestão fiscal, deve ser mantida apenas relativa ao segundo quadrimestre, alterando, por conseguinte, o valor da multa já é pacificado aqui nesta Câmara, em razão
dos julgados já proferidos, né? Tanto aqui como na outra Câmara que participaram na gestão do ano passado. É como voto, senhor presidente. Não tem nenhuma observação. Eu Aprovado. acompanho o voto, senhor presidente, e destacando que a situação desse município é muito grave, né? São Muito 84% de comprometimento de reservante com o pessoal. Eu acho que só um tratamento de choque nas áreas da mata. É verdade. E é toda a gestão. Isso eu já tive processos. É histórico, né? Tem outros processos e de fato, há sucessivas condenações ao prefeito que, inclusive na sua própria prestação de contas, referente a esses gastos excessivos. Senhora presidente, o outro processo, o último, é da Câmara Municipal de Pojuca, 211004928, autoria especial, de 2019 e 2020, interessado Alberto de Souza Lopes e Ricardo José de Souza. Esse processo, ele a instrução visou analisar a regularidade da concessão de diárias no âmbito da Câmara Municipal de Pojuca, bem como a composição do quadro de pessoal. Eram esses dois pontos, essencialmente. Diárias com valores fora do padrões de razoabilidade e moralidade pública e a questão do quadro de servidores. E também o não cumprimento de determinação já emitida por esse tribunal, no sentido de rever a formação de cargos ocupados essencialmente por cargos comissionados. Vale a pena destacar aqui, o voto está disponível, a Vossa Excelência, que eu faço essa ressalva, eu não sou aqui, em tese, contrário a fornecimento de diárias para a execução de cursos, palestras, né, melhor formação dos servidores, o que não quer dizer que, quando há excesso, deve ser punido ou sancionado o gestor. De fato, nesse caso, há um indício de excesso, principalmente porque são cursos feitos de forma excessiva, sempre perto dos finais de semana, fora do estado de Pernambuco, com indícios de complementação de renda para esses servidores. Há também visível, nesse caso, uma própria elevação do valor comparando com a cidade do Recife, comparando com outros, até com o governo do estado, para as diárias desses servidores da Câmara Municipal de Pojuca. Então, a finalidade pública existe quando há uma diária para cursos, né? Sempre volto nesse sentido aqui, mas nesse caso, a forma reiterada de condução dessas diárias, a falta de regulamentação dessas diárias, o indício de que essas diárias sempre culminam com os finais de semana, sempre são os mesmos servidores e sempre são, e o valor sim é elevado, fez-me caminhar pelo voto pela irregularidade. Somado a isso, há uma conduta de não regulamentação das diárias, não há uma regulamentação clara do uso dessas diárias. Enfim, quanto ao outro ponto, o município, no caso da Câmara de Vereadores, ela não regulamentou, não afastou, até porque nesse caso não há defesa, vale se dizer, não há nenhuma defesa, nem está aqui, estão aqui presentes pessoalmente ou através de representação os interessados, jurisdicionados, mas não há comprovação de qualquer movimentação de redução de cargos comissionados na proporção em relação a efetivos. Aqui também vale o meu destaque de que não há nenhum demérito aos cargos comissionados, são cargos importantes, têm suas finalidades diretivas, de assessoramento, mas não há que se falar, aqui numa desproporção de cargos em detrimento de estruturas estáveis, necessárias para o funcionamento daquela Câmara de Vereadores. Então, fica esse destaque do conceito que tenho sobre essas coisas, no caso de áreas e cargos comissionados, não há nenhum demérito nessas figuras, mas nesse caso especificamente, assim, um uso exacerbado, um desarrazoado e contrário à moralidade pública, ferindo a Constituição e toda a legislação vigente. Em razão disso, aplico julgo irregular o processo de autoria, aplico multa, fazendo uma distinção. A multa primeira é aplicada em razão do descumprimento. Tem uma multa que é pelo descumprimento da resolução do tribunal, multa de R$9.000 aos 2 gestores dessa aplicada, e outra multa específica que é pela conduta de não regulamentação e fornecimento de diário excessivo desproporcional. Então, é nesse sentido que voto está em lista e submeto a Vossa Excelência.
Eu gostaria até, inclusive, doutor Carlos Neves, de fazer uma observação que também é histórica essa questão das diárias no município de Ipujuca, certo? Desde que lá estudou bem isso a doutora juíza Ildete Veríssimo, quando, inclusive, levou até as vias judiciais essa questão. Aprovado o voto de Vossa Excelência por unanimidade. Presidente, eu ainda, já concluindo todos os meus votos, eu ainda tenho por fazer aqui uma submissão a essa Câmara, é obrigatório, porque é um TAG, eu preciso submeter a Vossa Excelência e aos conselheiros um termo de ajuste de gestão que foi, por mim, assinado juntamente com a prefeita do município de Trindade. São aqueles casos, Vossa Excelência deve ter também visto no ano passado, de termo de ajuste em razão das irregularidades verificadas e acessibilidade e infraestrutura em escolas municipais, principalmente da zona rural, um trabalho que foi bastante noticiado pelo tribunal e tem gera defeitos. Os prefeitos têm vindo pessoalmente assinar os tags aqui nos gabinetes dos conselheiros, nesse caso a prefeita veio pessoalmente, se comprometendo a providenciar materiais e equipamentos necessários para a retomada das aulas, a questão da rede de energia elétrica de algumas escolas, iluminação em algumas escolas, providenciar banheiros, principalmente banheiros em condições mínimas, sequer existiam em alguns lugares, acessibilidade e tantas outras situações, como também a questão de infraestrutura, das cozinhas e equipamentos. Tudo isso foi pactuado, assinado, os termos foram ajustados com os gestores, para que, ao fim e ao cabo, nós possamos acompanhar isso. Então, o TAG é o número 2210-120-2 e submeto a Vossa Excelência, presidente. Aprovado o TAG de Vossa Excelência e não tem mais processo. Não né? tem mais processo. Então, agradecendo a doutor Carlos Neves a participação, doutor Carlos Pimentel para relatar. Senhora presidente, eu inicio com o processo 19509-25, dígito 0, é um ato pessoal da Prefeitura de Carpina, 949 contratações temporárias realizadas no exercício 2019 para diversos cargos. O voto se encontra em lista e é pela irregularidade com imputação de multa no percentual de 10% do valor previsto no caput do artigo 73 da Lei Orgânica desse Tribunal, tendo em vista, sobretudo, a ausência de justificativa fática e ausência de seleção pública simplificada. É o voto, presidente. Senhora presidente, está sem o som. Não tem nenhuma observação, foi aprovado o voto de Vossa Excelência. Obrigado. Segundo processo, número 205-0349, dígito 0, ato de pessoal, Prefeitura de Goiânia, concurso público realizado no exercício de 2010. É um caso similar a esse que me antecederam, da conselheira Alda Magalhães e do conselheiro Luiz Arco Verde, e o voto é no sentido de julgar legais dessas nomeações. Apenas diferente deles, eu botei uma recomendação que eu costumava fazer isso em outros votos que já haviam passado similares por mim nesse sentido, que é a iniciativa de um projeto de lei ao atual gestor para regularização do quadro de pessoal. Sinceramente, eu não sei se isso a essa altura seria até importante, porque já faz 12 anos do ocorrido, né? É verdade. Até saber como estaria. Mas, bom, está lá no voto, consignado. Uhum. Aprovado o voto de Vossa Excelência. O outro processo 205-3802, dígito 9, atos de pessoal, Prefeitura de Paudalho, 805 contratações temporárias no exercício 2020. Também, naquele mesmo sentido, ilegalidade, aplicação de multa, tendo em vista a ausência de fundamentação fática e de seleção pública simplificada. É o voto, presidente. Aprovado o voto de Vossa Excelência. E, por fim, um embargo de declaração de número 211-0028, dígito 7, esse impetrado pelo prefeito de Canhotinho, Felipe Porto Barros Vanderlei, contra o acordo 1955-2021, produzido por ocasião do julgamento de processo de ato pessoal
na primeira Câmara dessa Corte em 30 de novembro de 2021. Naquela ocasião, julgaram irregulares 721 contratações temporárias e foi aplicada multa no percentual de 10% do valor fixado no artigo 73. Nessa ocasião, o embargante ele se insurge, ele alega contradição e omissão no julgado. Não houve, mas é evidente que para apreciar isso, a gente termina apreciando o mérito da decisão, e teria dito que a acumulação irregular de cargos teria motivado a conclusão da proposta, que teria, inclusive, aplicado multa contra ele. Eu transcrevi um trecho do ITD daquela decisão para demonstrar que a multa não foi motivada por essa situação, mas sim pelo excesso de contratações temporárias e pela ausência de seleção pública simplificada. Nesse sentido, então, consignei voto no sentido de votar pelo conhecimento e não provimento do presente desembarque. Como voto? Aprovado o voto, Vossa Excelência. Agradeço, presidente, não tenho mais matéria nessa sessão. Nós agradecemos a participação do Dr. Carlos Pimentel e passo a relatar os votos da nossa relatoria no dia de hoje. Tem 3 processos de auditoria de conformidade referente à questão do Covid-19 e o retorno na área de educação, retorno das aulas presenciais, que foram auditorias feitas pela nossa equipe técnica em relação à ação do tribunal junto às secretarias de educação. Refiro-me, e aí julgarei em bloco, no sentido de que todos eles atenderam às recomendações do tribunal e a equipe técnica, após a verificação, para o julgamento regular com ressalva. Refiro-me ao processo 21.100.630, dígito 0, da Prefeitura Municipal de Sairé, processo 21.100.218.5, Prefeitura Municipal de Camutanga, e o processo 21.100.185, dígito 5, da Prefeitura Municipal de Serra Talhada. Todos esses processos foram dos Poderes Executivos Municipais, que observaram as necessidades de reforma para atendimento e recebimento dos alunos pós-Covid. Coloco em votação se há alguma observação, não havendo, aprovado. Tem o processo 205.86.25, dígito 5, é a Prefeitura Municipal de Camaragibe, é um recurso que o interessado é o Fundo Previdenciário do município de Camaragibe. O fundo veio representado pela sua diretora quanto à decisão do tribunal que julgou ilegal o ato de aposentadoria da senhora Umbelina Maria Martins da Silva, alegando não possuir amparo legal para o símbolo AG-GOF na legislação, bem como na documentação enviada no processo de aposentadoria. A justificativa é de que houve, era agente de saúde, que houve, no tempo, muitas modificações na legislação e que, inclusive, com esse símbolo, e, portanto, poderia haver o enquadramento da servidora conforme feito pelo Instituto e considerado irregular pela nossa equipe técnica. Recebemos o recurso e encaminhamos o recurso para a nossa área técnica para que desse uma nota de esclarecimento quanto a essa questão. O voto se encontra em lista e a equipe considera improvido porque, efetivamente, não há como aposentar a agente comunitária de saúde
na forma em que foi aposentada pelo Instituto de Previdência. Portanto, é considerado a ilegalidade conforme toda a descrição no nosso voto. É assim que voto. Alguma observação? Não tendo. De acordo. Aprovado. Trago extra pauta, senhores conselheiros. O processo 21.100.727-4 é uma medida cautelar da Secretaria de Educação do Recife. Trata-se de um pedido de modulação da medida cautelar referendada pela segunda Câmara em 9/9/21, que determinou que a Secretaria de Educação não realizasse qualquer pagamento nos laudos de avaliação. Eram 9 laudos que se referiam a diversos imóveis situados que seriam objeto de desapropriação. Havia um laudo de dispensa, número 2020, que envolvia locação de imóvel situado no Recife e teve como finalidade o funcionamento de uma unidade escolar na Secretaria de Educação. E um laudo de dispensa estava relacionado com a aquisição de um imóvel situado no Cabo de Santo Agostinho. Em relação à aquisição do imóvel Galpão do Cabo de Santo Agostinho, restou esclarecido que as questões trazidas pelo relatório de auditoria relativo ao galpão teria sua análise realizada de forma apartada, no bojo do processo 21.100.012-7, já formalizado para tratar especificamente desse galpão. Assim, a decisão cautelar em discussão se referia aos 9 laudos da desapropriação e um laudo envolvendo a locação. E é sobre a locação de imóvel, dispensa 020, que recai o pedido de modulação. Na qualidade de locatário do imóvel, objeto da dispensa, atuando como terceiro interessado, por meio de seus advogados, protocolou um expediente junto ao TCE, dando conta de que foi surpreendido pela Secretaria ao receber a informação de que o TCE haveria determinado a suspensão dos pagamentos que tivesse suporte nos laudos de avaliação já citados, dando ensejo ao não recebimento do aluguel relativo ao imóvel locado pela Prefeitura. Na oportunidade, argumentou que o imóvel locado, ao contrário das desapropriações, já está ocupado pela Prefeitura, em pleno funcionamento, ensejando um prejuízo ao locador que realizou um contrato de boa-fé, tendo, inclusive, desativado uma escola particular em pleno funcionamento. Entende, na leitura do relatório de auditoria, que a locação de imóveis somente faz parte do escopo da auditoria em razão de uma demanda de ouvidoria que questionava o valor da avaliação realizada pela Prefeitura, R$ 45.000 mês, e juntava uma avaliação que estipulava um preço pela metade, R$ 22.100. Sobre essa avaliação apresentada, a ouvidoria do TCE acusa que o expediente não seguiu as normas técnicas da ABNT, não houve inspeção interna e outras questões. Quanto à auditoria, cita o trecho do relatório técnico que reforça a diferença da locação em relação aos demais imóveis, laudos avaliados, bem como registra que a metodologia de análise aplicada aos laudos das desapropriações não teria sido aplicada à locação, pois a coleta de oferta de locação iria requerer demanda extra-trabalho. Assim sendo, verificamos que havia a necessidade de modular esta licitação, deferindo, como fiz, a de referendo até da segunda Câmara, o pleito solicitado pelo locatário do imóvel nos termos delineados pela auditoria, no sentido de autorizar o pagamento dos aluguéis, inclusive os vencidos.
tendo como referência o valor indicado no laudo apresentado, que era 43.800, sem que isso significasse assentir que os valores apontados, considerando a possibilidade de ajuste e compensações durante o período de locação do imóvel, até que a auditoria se pronuncie sobre a validade técnica do referido. E assim fiz esta modulação ad referendo. E hoje trago, certo, para que nós possamos homologar a decisão monocrática que diferiu o pleito solicitado pelo locatário do imóvel, nos termos deliberados pela auditoria, no sentido de autorizar o pagamento dos aluguéis, inclusive vencidos, tendo como referência o valor indicado no laudo, 43.800, sem que isso signifique assentir que os valores apontados, considerando a possibilidade de ajustes e compensações durante o período de locação do imóvel, seja até que a auditoria se pronuncie sobre a validade técnica do referido laudo. É essa homologação que eu trago no sentido de modular esta cautelar, que teria 3 pontos. Né? Um apartado, outro que seria este, e o das desapropriações, que ainda se encontra em negociação com a equipe técnica e a Prefeitura da cidade do Recife. É assim que trago, senhores conselheiros. Alguma observação? Não tendo a prova. Senhor presidente, o Ministério Público levantou a mão, acho que estava fora do ar aí. Então, foi só para brevemente dizer que o Ministério Público também concorda, não é? Porque o que aconteceu? Houveram 12 laudos e houve já homologado aqui na segunda Câmara essa cautelar para suspender as contratações decorrentes dos 12 laudos de avaliação, só que desses 12 havia um que não era desapropriação, não era compra, era locação. E uma locação que já estava em curso. É lógico que o proprietário do imóvel não pode ser excessivamente penalizado pelo tribunal em ter que continuar alocando o imóvel sem receber nada, não é? Quando a cautelar foi proferida, o imóvel já estava ocupado. Portanto, realmente não há alternativa a não ser esse encaminhamento de modular a cautelar para que o aluguel não seja pago sem prejuízo de, nos processos de mérito, todos esses valores serem futuramente reavaliados. Mas acho que o tribunal nunca fez isso, de forçar um locatário a ceder seu imóvel gratuitamente enquanto o processo fica em curso. Então, realmente não há alternativa a não ser essa modulação não é colocada pela conselheira Tereza Dueri. Só para registrar que o Ministério Público de Contas também concorda. Eu agradeço a explicação complementar do doutor Cristiano Pimentel, que bem conhece o processo, e informo aos senhores que eu não tenho mais nenhum processo, se os senhores têm algo mais na sessão de hoje. Se não tiver, nós encerraremos esta e convocaremos outra para a próxima quinta-feira, no horário regimental, considerando que há decisão de que serão virtuais todas as sessões até o dia 3 de março. Então, bom final de semana e cuidem-se. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Abraço a todos. Boa tarde, um abraço a todos.